Hoje, 25 de março do ano 2020. Trabalho em casa, a FEAC no seu lar. Então vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao mais alto, rogando a Deus, nosso Pai, aos bons espíritos coordenados por Jesus, que tenhamos um encontro fraterno, produtivo, de esclarecimento, de consolo e de preparação para o dia que se abre como rico de possibilidades para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do espírito, dei-nos sempre, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, à medida em que aprendermos a perdoar, abençoar. Não nos deixe, Senhor, cairmos nas influências do mal. Sê conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, seguindo a orientação do coordenador espiritual dessa tarefa. Item 25, necessidades da encarnação. Capítulo repetindo, nascer de novo. É uma lição do Espírito São Luís, de 1859. Ele diz assim, respondendo uma pergunta de Kardec: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-las? Resposta: a passagem dos espíritos pela via corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessário, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente, por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação, e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e quando se torna um castigo. A nota é extensa, nós vamos deixar para vocês lerem depois que nós interrompermos. Queridos amigos, o momento da nossa passagem na Terra, 25 de março do ano de 2020, ele é marcante,
muito importante. A história da humanidade é rica de ensinamentos, sob o ponto de vista positivo, evolução. Quando fazemos uma leitura da história, nos deparamos com os fenômenos, quando coletivos, que nos chamam a atenção. Guerras, epidemias, doenças, colapsos nos sistemas organizacionais. Desde que o mundo é considerado civilizado, nós vamos nos deparar com esses fenômenos. Diga-se de passagem, no Livro dos Espíritos, os benfeitores afiançam que a humanidade, por mais que se diga civilizada, ela não o é. A sociedade é esclarecida, é diferente. Civilizada seria se fôssemos humanos ou vivêssemos atendendo aos objetivos da humanidade. O objetivo da humanidade é desenvolver habilidades em todos os níveis de inteligência, de sentimento, emoções. Ser humano é desenvolver virtudes, é amar, é crescer no sentido, então, resumindo, moral e intelectual. Quando se fala na moral, há uma tendência de uma interpretação que confunde-se com moralismo, porque foi isso que os homens adotaram como regra em todos os sistemas, pregar para o outro. A moral que nos referimos é a moral do bem comum. Convido vocês a abrir o livro Ação e Reação e encontrarem uma palestra do Espírito Flacos, quando ele vai falar sobre as injunções da lei divina. Ele vai explicar o que é a lei de ação e reação, o karma, como queira. Mas, na verdade, com uma linguagem, sem deixar de ser um tanto quanto espiritualista, porque assim ele teve que trabalhar e a mensagem é para uma comunidade mais ampla, não só espírita, mas ele explica o fenômeno do despertamento, da escolha e da resposta. Em espiritismo não há karma. Em espiritismo, na sua teoria de profundidade, você não está brigando com o mundo e vai ter que pagar por isso. Em espiritismo estudamos que quando o espírito nasce, nas suas primeiras encarnações como homem, o grau de responsabilidade é nulo. É zero. Então o que ele faz é lei. Não existe uma lei ainda implementada na sua consciência. Então, a cada aprendizado, essa lei está sendo inscrita. E essa lei passa a ser, então, o juiz da sua atividade em sequência. Com isso, eu quero dizer que a sua lei interna é diferente da minha, que cada um fez a sua. Mas, naturalmente, existe, numa visão de Immanuel Kant, o filósofo russo que viveu no século XVIII, que foi, inclusive, a partir das suas deduções, ele formou um corpo doutrinário que foi utilizado pelos espiritualistas racionais no século XIX e inspirou Allan Kardec, também na configuração do estudo das leis morais. Existe uma vontade superior, vontade divina. E essa vontade, portanto, ela vai se manifestando por leis naturais e inspirando os homens a caminhar. E assim, de acordo com as regras impostas por cada um a si mesmo, os comportamentos vão definindo, então, de alguma forma, a manifestação da vontade divina. E como nos influenciamos, vivemos num mundo
de repercussão e interdependência. Então nós temos uma vontade, uma moral social. Existe uma moral universal. Então, a moral de um espírito superior, ela te agrega, ela te inspira, ela te convida, ela te motiva para trabalhar a sua moral íntima. Mas em nível superior não há constrangimento, não há imposição, não há violência. A arbitrariedade faz parte da desarmonia do ser diante dos mecanismos harmônicos do universo. Causa sofrimento, dor, descompassos. Pois bem, amigos, a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de sua ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Então, foi confiado um projeto. Quando lemos chapado o texto, você fica assim, então Deus um dia bateu um papo, aí ele falou que pode, não pode. Isso é simbólico, isso é poético. Divaldo Franco, numa palestra 2 semanas atrás, falou que o coronavírus era um anjo. Coitado, tomou pedrada até não querer mais. É uma linguagem figurada. Doutrinariamente, Deus não manda um vírus para destruir a sociedade. O vírus é um ser em evolução. Ele, enquanto um ambiente favorável, ele vai proliferar, ele vai se desenvolver. Ele está evoluindo, sabia? Então nós temos que torcer para o vírus. O que compete ao homem na Terra? Desenvolver inteligência para evitar um mal que o vírus pode proporcionar. Com isso, meus amigos, vamos pensar que estamos na Terra com uma missão confiada. É necessário para todos, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Ficou claro aí? Sendo soberanamente justo, Deus tem de tudo igualmente por todos os seus filhos. Então, a natureza dispõe. E o homem que impõe. Guardem isso. Deus não impõe no seu sentido de constrangimento. É o próprio homem que impõe ou se impõe. É a vontade, novamente, aqui para a nossa discussão. Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Então, quer dizer que os homens é que são os administradores. Cada um administra de acordo com a sua possibilidade. Vocês me pediram, eu fui constrangido, no bom sentido, a fazer essa reflexão agora de manhã. Passou a ser, para mim, uma tarefa bendita. Não vim aqui para cumprir uma obra sob o guante de um impacto determinante que me trouxe desconforto. Não. É uma notícia que chegou e que nós vamos, então, assumir com amor. Porque se for fazer pela obrigação, você não liga o áudio, o vídeo e manda uma mensagem, não dá. Nós estamos distribuindo. Você ligou o computador, você está distribuindo. Distribuindo o quê? Primeiro que você está compartilhando com a presença daqueles que estão do seu lado. Você está vendo aí, Nicolau? Você percebe, Marisa? Glau, Bernardo, Marinês, Regina, vocês estão vendo quem está do lado de vocês? Possivelmente não. E é melhor que seja assim. Porque pode ser que tenha alguém que está do lado aí que está me chamando de tudo que vocês possam imaginar. Porque sabe que o que eu estou fazendo aqui, na verdade, não é para atender a minha vaidade. Eu estou sendo um instrumento. Tem crítico aí na internet que fala que eu sou papagaio de pirata. Até essa terminologia já me deram. Porque eu só fico repetindo, repetindo. Aí eu falo assim, poxa, quando essa notícia chegou, é igual um convite para fazer um estudo. Eu falei, olha que bênção, estamos chamando de papagaio. Pelo menos estou aprendendo a repetir. E o que é mais importante, eu estou repetindo o que vem dos espíritos superiores. Eu não fico repetindo o que o
o Roberto Carlos falou, o que o político disse. Porque isso aí não é tarefa nossa. Me pediram para falar o que foi dito ontem em rede nacional. Eu falei assim, mas você já não ouviu? Não comenta para nós. Eu falei assim, para quê? Meu foco não é esse. A religião foi para o buraco porque ela se politizou. O espiritismo não entra nessa senda. E, por sinal, o que foi dito em rede nacional, você pode ter certeza que tem um objetivo, que a grande maioria desconhece. Seja sob o ponto de vista positivo ou negativo, mas isso não me compete avaliar. Cada um distribui conforme a sua possibilidade, o seu entendimento. E quem fica parando para observar a distribuição do outro, sob o ponto de vista negativo, ele está criando para si um grande problema, porque ele está impedindo a si mesmo de ver a luz, de entrar em ressonância ou em conexão com as faixas superiores que fomentam a paz, a concórdia. Então Deus não dá privilégios, porque seria preferência. Isso é injustiça. Olha o que o São Luís está dizendo. Então não existe privilégio no universo. A Marisa nasceu no Brasil, morou na Itália, viveu bons momentos em Milão, depois foi para a Alemanha. Não é isso, minha querida amiga? Foi para a Alemanha. Por que ela está na Alemanha? Eu brinco com ela. É lógico que você está voltando para sua terra. Não é porque você é descendente de alemã em Santa Catarina, não. É porque você voltou para sua terra. E como o nosso passado ainda é cheio de dificuldades, você está voltando aí para recompor, redirecionar, reparar o que fizestes antes na Alemanha querida. Quando alguém fala na Alemanha, eu estou num grupo fechado, eu digo, eu tenho um amor profundo pela Alemanha. Aí o outro aqui diz assim, não, mas a Alemanha e o nazismo. Eu falei assim, opa, peraí, você está confundindo alho com bugalho. Então, se eu falar que amo o Brasil, você pode dizer, mas aqui teve muito safado, aqui teve muito maluco, aqui teve muito problema. Então, você está associando pessoas com uma nação, você está cometendo um equívoco histórico seríssimo. A Alemanha, como a Itália, como a França, como os Estados Unidos, como a Noruega, o Camboja, o Paquistão, seja onde for, são terras sagradas que estão recebendo espíritos para exercerem os seus mandatos. A encarnação para todos os espíritos é um estado transitório. Então você esteve no Brasil, Marisa, e agora está na Alemanha. Amanhã, quem sabe, seremos nós que vamos viver lá na faixa de Gaza para implantar o espiritismo lá no meio das bombas. Pode ser. Agora, o fato é, nós não estamos aqui para fazer turismo, isso é fato. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. O que é? O que significa tarefa que transpõe rapidamente? É porque você pode objetivar, mas para isso você precisa de planejamento, de organização, método. Aonde que tu quer chegar? Qual que é o princípio que norteia a sua vida? Você quer evoluir? Investe. Mas para investir, repito, você tem que planejar, porque senão chegar no final do mês você está gastando mais do que você pode, porque faltou planejamento. Agiu sob o impacto da emoção, foi para o shopping gastar. Ah, depois eu pago. Não, parcela. O indivíduo vai para o supermercado aqui no Brasil e todas as compras dele no supermercado são parceladas. E ele é tão inteligente que ele não está percebendo que ele está pagando à vista. Porque ele parcelou a primeira vez. A segunda vez ele já está pagando a parcela do mês anterior. E está achando que está parcelando, porque é sem juros no cartão de crédito. Isso é uma infantilidade tremenda. Vocês acham que eu estou exagerando, apertando o parafuso? Ou estou falando do que é essencial? Então, caminhar mais rapidamente, para isso, é necessário que você compreenda de verdade o que viestes fazer. Eu estou falando sempre você, mas na verdade você sabe que eu estou falando de nós outros, que eu estou falando para mim mesmo. Não tem vaidade, não tem arrogância. Mas temos que usar do recurso
da oratória, mas para chegar numa retórica importante. A oratória, na palavra ou na escrita, ela precisa de uma forma agradável. Mas antes disso, ela precisa de conteúdo. Você tem que entender o que tu queres fazer, aonde que quer chegar. Então beleza, então agora nós vamos usar a retórica. Qual que é a função da retórica? Estratégia para convencer, para se chegar no objetivo final. Qual que foi a retórica de Jesus? Carinho, mansuetude, bondade, benevolência, indulgência. Na introdução do livro Domínios da Mediunidade, tem um texto do Emmanuel belíssimo, que ele fala que Jesus não se envolveu com a política do mundo. Ele teve compaixão dos políticos, dos administradores. Ele foi discutir com Anás, com Caifás, o que ele estava fazendo no templo. E muito menos foi falar com Pilatos ou com Públio Lentulus, que eles estavam administrando indevidamente a região da Judéia. Não. O que ele fez? Ele dialogou com quem estava doente, aflito, definindo oportunidade. Vem cá, para de chorar, vamos cuidar da sua ferida. Mas depois, olha, sua fé te curou, não fui eu. E agora? Você vai ficar sentado aí chorando? A doença vai voltar. Vamos trabalhar. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente. Essa frase é marcante. E menos penosamente. Então significa que o que é penoso é porque existe um grau de ignorância no processo. Porque a dor, na verdade, quando compreendida, ao invés de reclamar ou de tripudiar, a gente fala assim: obrigado, dor. Porque tu que me ensina. Foi o que Francisco de Assis falara. Francisco de Assis ainda, ele é admirado. Só de falar o nome dele já tem até um mantra por trás. Mas eu posso apostar minhas fichas que poucos compreendem o que ele fez. Porque poucos conhecem, para não dizer pouquíssimos, raros, são os que compreendem Allan Kardec. Então, como é que você vai chegar no Francisco sem passar pelo Kardec, que é o precursor? Então nós estamos chegando no Kardec, mas você não perde a sintonia com o Francisco não, tá? Porque para muitos o Kardec é razão, é frio, calculista, e o Francisco é sentimento. Então beleza, então fica com os dois. Mas eu posso te dizer com todo carinho, com todo respeito, e quanto mais a gente estuda Kardec, mais a gente vê o tanto que aquele homem era amoroso, voltado para as crianças. A educação é obra da minha vida. Ele falou isso antes de chegar no Espiritismo, tá bom, gente? A educação das crianças. Ele foi criado ele viveu sob a influência de 3 grandes mulheres. Kardec ficou órfão, sabia? O pai dele foi para a guerra, desencarnou lá na Espanha. Ele era girondino. Pois bem, Kardec foi criado pela sua mãe amorosa, educadora, e a sua avó. Ele não viveu em Lyon, tá bom, gente? Ele só nasceu em Lyon. O movimento espírita conta outras histórias. Ele viveu numa região, uma cidade pequenininha, no campo, que favoreceu para que ele entrasse em sintonia com a luz do alto, como aconteceu com Jean-Jacques Rousseau. Ele foi preparado e depois levado para Yverdun, para estudar numa escola com um humanista de primeira linha, Pestalozzi. Quando ele volta para Paris, ele vai exercer a sua profissão, funda um liceu, vai dar aula, frequentando as rodas dos intelectuais franceses. Ele vem conhecer aquela que se tornou a terceira mulher de sua vida, Amélie Gabrielle Boudet.
ela é a mãe do espiritismo. No anonimato, ela teve um papel fundamental na história daquele homem, o que redundou na história sua, na história dos espíritas. Então nós estamos aqui ajustando carinho, razão, sentimento. Meus queridos amigos, nós estamos diante de um momento muito especial. Precisamos de verificar que, ao contrário de trabalhar com planejamento, muitos, para não dizer nós mesmos, usamos mal da liberdade que Deus concede e retardamos a marcha. E tal seja a obstinação que demonstramos, podemos prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Lembrando que o castigo é uma palavra vinculada às religiões antigas, porque não existe castigo nem punição. Existe sim escolha, e a escolha inerente tem a sua resposta. Não é lei de causa e efeito no seu sentido de que tem alguma coisa que vai te cobrar lá fora. Se acende uma luz inerente à iluminação, haverá um aquecimento do ambiente. Por mais que seja uma luz de LED fria, ela tem uma repercussão. Então, a escolha no bem ou a escolha na interrupção do bem, o que será inerente é obra de compreensão de cada um. Eu convido vocês agora para que a gente possa fechar os olhos, já que vocês gostam de fechar os olhos para orar. Vamos mentalizar a luz do Senhor. A imagem do Cristo envolvendo você, seu lar, sua família, envolvendo os hospitais, as pessoas que estão necessitadas, sem esperança, sem equilíbrio. Vamos mentalizar os espíritos em sofrimento que enxameiam ao teu lado, em face ao campo gravitacional que nós estamos empreendendo pelo bom pensamento, pelo bom sentimento. Que você possa sentir do seu centro essencial partindo micropartículas ou granúlulos ou centelhas de luz, tratando destes e também cuidando do seu corpo. Jesus, amigo, faça de nós instrumentos da tua paz. Onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver dúvidas, a fé. Senhor, que possamos semear a paz, a concórdia, a esperança e a caridade. Que o mundo se faça melhor a partir de nós mesmos. E que nós possamos sentir a tua presença imprescindível para termos forças de segurando as tuas mãos, vinculados à tua moral, possamos caminhar adiante, no rumo certo da felicidade. Senhor, abençoe o projeto Allan Kardec e a casa com a causa que estamos
trabalhando. E que todos aqui vinculados possam ter um dia de muitas oportunidades, trabalho e redenção. Assim, encerramos o Evangelho no lar, nesta manhã de 25 de março do ano de 2020. Bom dia para todos